Retomando a nossa exposição, irmãos, do livro de Romanos, nós vamos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, começar o capítulo 12. Convidá-los a abrir a palavra de Deus no capítulo 12 de Romanos. Nós vamos ler os 2 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, quando retomamos a exposição da Tua palavra, quando retomamos, ó Deus, ouvir a Tua voz por meio da pregação da Tua palavra em Romanos, nós clamamos mais uma vez Teu socorro. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos, ó Deus, a beleza do Teu Evangelho e a glória do Senhor. Os nossos olhos naturais não nos permitem ver. Abre os nossos olhos, ó Deus, pelo amor do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sempre quando nós não estamos bem, seja de saúde ou mesmo de alma, as coisas que têm alguma beleza em outras circunstâncias, nesse tempo, no período que não estamos bem, elas não são tão belas assim. A beleza, necessariamente, ela vai passar também por um tipo de avaliação do nosso estado de alma. Eu lembro que quando Eudália ela estava grávida do nosso primeiro filho, Paulinho, e o meu irmão veio a Recife passear, e Eudália já estava com 8 meses, e nós fomos a Porto de Galinhas, fomos levá-los lá para conhecer, e é um lugar lindo, aprazível, mas ela não estava se sentindo bem, não estava mesmo, ela estava, obviamente, 8 meses, já estava com algumas coisas próximas do parto, e nós fomos à praia, e ela ficou sentada, e eu perguntei se ela aproveitou. Ela disse: eu não gostei muito, não estava me sentindo muito bem. Aí nós voltamos, estávamos numa pousada, dormimos, e no outro dia nós voltamos lá, e ela estava ótima naquele dia, no outro dia, e ela aproveitou aquilo de maneira impressionante. Ela disse: lugar lindo, de fato muito bonito e agradável. Interessante que a nossa percepção das coisas depende muito do nosso estado de alma. Nem sempre a beleza está simplesmente envolvida no aspecto objetivo da coisa, mas até mesmo no aspecto subjetivo, quando nós olhamos. E quando nós não estamos bem, o belo não é apreciado por nós. Não é? Se nós não somos capazes de ver, nós não vamos poder contemplar a beleza. Então, o que nós começamos a ver a partir daqui de Romanos capítulo 12 é a beleza da lei, é a beleza da ordem, a beleza do imperativo. Mas entenda que a revelação bíblica, necessariamente, na carta de Paulo aos Romanos, ela não começa simplesmente com mandamentos, com ordens. Ela começa com indicativos, o que Deus em Cristo fez por nós. O estado que nos encontrávamos, o estado que nós vivíamos, a morte que habitava em nós, e como o poder do Evangelho nos alcançou e nos tirou do estado que nós nos encontrávamos. Então agora, o Senhor começa a derramar como uma metralhadora o que Ele requer de nós.
os imperativos. E é como se Paulo estivesse armando aqui uma metralhadora durante todos os 11 primeiros capítulos de Romanos. Ele estava preparando e agora ele aponta e começa a atirar. E a gente começa a encontrar glória nessas ordens, isso não vai nos destruir. A gente começa a achar bonito isso. A gente começa a ver beleza nisso. Que antes não podíamos. Nós acabamos de ler Gálatas, que mostra que a lei, quando você a usa para a sua salvação, você encontra condenação. Agora, Paulo vai exatamente estabelecer a ordem da lei. Um comentarista diz, e ele fez análise, ele afirma que de 11 capítulos, apenas você vai encontrar nesses 11 capítulos 3 imperativos. A partir do capítulo 12, é uma enxurrada de imperativos. A ordem não pode ser mudada. É sempre assim. Lembre-se do que você já sabe e sabe há muito tempo. Antes de Deus dizer, Israel, não terás outros deuses, ele disse, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A mesma coisa Paulo está fazendo aqui. O que Deus fez em Cristo por nós. E quando ele começa a falar daquilo que se deve fazer, acompanhe o texto comigo, ele, por um uso da maneira como ele estabelece a gramática, ele mostra isso para a gente com clareza. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, entretanto. Rogo-vos, pois. Com que base Paulo começa a articular a ordem? Eu rogo, pois, pelas misericórdias de Deus. E ele então traz à tona 11 capítulos que ele vem ensinando. Quando nós estávamos mortos, quando no capítulo 3 ele diz, ele encerrou judeu e gentio no pecado, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Quando no capítulo 3, a partir do verso 9, ele passa a dizer, não havia um que fizesse o bem, todos estavam mortos. Não havia temor do Senhor. Quando ele descreve que nem Abraão tinha do que se gloriar diante de Deus, porque ele foi justificado pela fé e não por aquilo que ele fez, nem Davi disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Ele vai tirando, ele vai mostrando desde o início que a justificação, que a santificação, que a preservação do crente depende exclusivamente da graça do Evangelho. Então, há uma ordem gramatical que não pode ser mudada, que ela é fatal na teologia. Quando você começa a teologia por imperativos, a ordem não tem sentido para o crente, mas você tem que começar a teologia pelos indicativos e aquilo que Deus fez em Cristo no Evangelho por mim. Então, agora ele passa a dizer o que eu tenho de fazer, mas veja, 11 capítulos ele passou dizendo o que ele fez por mim. A minha vida está centrada nisso. A força de fazer alguma coisa para Deus depende exclusivamente de tudo o que Ele fez por mim. Não há nada em mim capaz de agradá-lo. Eu não consigo ver beleza em nada. Eu não consigo ver beleza em nada. É o que Ele passa a nos ensinar a partir daqui. O capítulo 11, e aí vem a conexão direta. Perceba que Paulo diz isso nos versos 34, ele fala assim, 11:30, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?
quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído. Então, ele vai mostrar isso com clareza. A ordem não é essa, não é que eu dei alguma coisa, eu fiz alguma coisa para Deus e ele me pagou de volta. Tudo começa com o que eu era, onde eu estava. Eu era inimigo dele, eu estava perdido. E tudo que ele fez graciosamente por mim, é aqui que começa. Mas não apenas isso, veja que a lógica de Paulo vai adiante. Ele diz no último verso desse capítulo 11, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Veja, irmãos, para ele, agora, ele chama aqueles por quem ele escolheu antes da fundação do mundo, é nele, por meio dele e para ele. Então tudo começou, todo o projeto começou nele, todo o projeto foi realizado por ele, e nele, aquele que habita em nós, o Espírito Santo, nós podemos voltar a ele. Agora ele diz, agora venham, agora ofereçam a sua vida a mim, agora entreguem o seu corpo como sacrifício a mim. Eu não podia fazer isso, eu não tinha como fazer isso. A ordem de dizer, a ordem dada, ofereça a sua vida a mim. Eu só posso realizar se toda a obra do Evangelho, da morte e da ressurreição de Cristo, pelo Espírito, é aplicada a mim. Ou for aplicada a mim. Aí eu posso fazer. Eu lembro, e os estudiosos fazem isso com muita sabedoria, por exemplo, lá, e eu queria que você, é parte da minha área de trabalho, eu gosto de associar o Antigo com o Novo Testamento, e não há como não associar o texto de Ezequiel 36, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, o profeta Ezequiel. Veja, por favor, verso 24 em diante. Se você lembrar, o capítulo 36 vai falar o que eles fizeram contra Deus, o pecado que eles cometeram, a desonra que eles trouxeram ao Senhor, a vergonha que eles trouxeram a Deus. Agora o Senhor vai dizer o que vai fazer por eles, verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei, e aqui é importante, irmãos, sempre é a primeira pessoa, aqui a questão do verbo é importante, eu aspergirei. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei, eu vos darei, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e veja, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu vou resgatar vocês de lá. Eu vou purificar vocês, eu vou tirar a impureza de vocês, eu vou fazer habitar em vós o meu espírito. E vocês vão amar a minha ordem. Agora tudo é para Ele. Vocês voltarão para Ele. Vocês retornarão a Ele. Vocês entregarão a vida a Ele. A partir daqui, o apóstolo Paulo traz a perfeita ordem da gramática. O indicativo do Evangelho, da graça, que produz imperativos para aqueles que foram alcançados por esse Evangelho.
É uma ordem clara e, para que você não tenha dúvida do que eu estou falando, vejam outro texto de Paulo escrevendo aos Colossenses, por favor. Veja como ele lida com a mesma estrutura, eu quero que você preste bem atenção nisso comigo. Colossenses, capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, veja, é importante, a partir do verso 20, ele vai dizer: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais à ordenança? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com um culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Veja, Paulo está desencorajando um modelo de luta contra o pecado. As regras que eu mesmo crio para combater o pecado. Aí veja, por favor, no capítulo 3, as regras que ele vai me dar. Portanto, verso 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aqui Paulo diz, ora, nós fomos ressuscitados em Cristo. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Aí vem a ordem no verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Agora que você ressuscitou em Cristo, agora que você saiu da morte para a vida, agora faça morrer a vossa natureza terrena. Certamente, eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de andar numa montanha-russa. Eu não aconselho as pessoas que têm problema cardíaco, mas depois você conversa com o Sebastião como funciona mais ou menos. Mas, se você pensar como é uma montanha-russa, as pessoas que estão bem acostumadas com aquilo ali, aquilo ali vai ser um divertimento. Quem não está acostumado com aquilo, no primeiro momento, é um negócio enlouquecedor. A pessoa sai com uma certeza, nunca mais na minha vida eu entro nessa fila e passo por uma situação dessa. Se Romanos começasse aqui no capítulo 12, ia ser desesperador. As curvas, as descidas, as rotações, ficar de cabeça para baixo, o mandamento, o peso da lei. Ninguém suportaria. Só há uma maneira de você olhar para o que Paulo vai falar agora e ver beleza e tranquilidade nisso. Se você ressuscitou em Cristo Jesus, pelo Espírito que habita em nós. Ele então passa a dizer as seguintes palavras. Volte comigo no texto, por favor. O apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz assim, entendendo bem esse contexto, ele começa, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Há uma ordem aqui, porque muitas pessoas acreditam que Paulo está contrastando apenas
entre aqueles que estão vivos e os que estão mortos no sentido terreno. Então, ele está dizendo, olha, apresentem os vossos sacrifícios como... que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O que é exatamente sacrifício vivo? É porque você está vivo e você então apresenta sacrifício? O que significa isso? Lembre-se que Paulo já trabalhou esse conceito em Romanos 6. Se você voltar comigo, por favor, acompanhe as palavras do apóstolo Paulo, para você entender o que é que ele está dizendo aqui. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 6, são essas as palavras do apóstolo Paulo. A partir do versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, voltando um pouquinho, verso 8 do capítulo 6, ele diz, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Entende? Entende? Ele morreu para o pecado e vive para Deus. Nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa é a ideia do vivo aqui. Vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais suas paixões. Nem ofereçais cada um seus membros, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Veja, e aqui a linguagem, oferecei-vos a Deus, que é a linguagem que Paulo retoma no capítulo 12. Oferecei-vos a Deus, como, irmãos, ele diz, como ressurretos dentre os mortos. É a linguagem de Ezequiel 36. Estávamos mortos e ele nos deu vida e nos chamou para a obediência. Você vai oferecer agora o seu corpo como instrumento de justiça. Sabe quem é capaz de oferecer esse sacrifício? Os que morreram em Cristo e ressuscitaram com Ele. Ninguém mais pode fazer isso. Porque agora vivos nós podemos oferecer. Eu só posso morrer porque eu vivo em Cristo. Eu não posso morrer e fazer morrer a minha natureza terrena se eu estiver vivo para o pecado. Só se eu estiver vivo para Deus. Eu ofereço o meu sacrifício ao Senhor. Sacrifício, como diz o texto sagrado, em Romanos 12, palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim, por favor, Romanos 12, verso 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Existem vários sacrifícios no Antigo Testamento. Vários sacrifícios. E o que Paulo está falando aqui não é um sacrifício para que você pense qualquer sacrifício. Ele tem um sacrifício específico, que é o chamado holocausto. É o único sacrifício que nada sobra. Tudo é queimado no altar. É por isso que Paulo diz, oferecei, que ele usa essa expressão, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Então, não é apenas, aqui entenda, não é apenas a minha alma, mas o meu ser. Eu vou colocar no altar e entenda, ele vai ser queimado, isto é, ele vai morrer para si mesmo a cada dia. É por isso que na ordem de Paulo aos Colossenses diz, faça morrer. É por isso que quando Cristo chama o pecador, ele diz, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto é, morra a cada dia para si mesmo. E só há uma chance para isso, se eu estiver vivo. Sem estar vivo, eu não posso morrer para mim mesmo. Eu não posso oferecer sacrifício.
seria impossível para mim. Não haveria como ser aceito, porque eu ofereço em Cristo. Não é o sacrifício que me salva, é porque eu ressuscitei em Cristo. Agora, lembre-se das palavras de Pedro, por exemplo. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós oferecemos sacrifícios a Deus. Paulo chega a dizer, o autor da carta aos Hebreus chega a falar, sacrifícios espirituais. Nós oferecemos a Deus. Racionalmente. Conscientemente. Conscientemente. Exatamente aquilo que o Senhor requer de mim, com consciência, eu entrego a Ele. Santo, vivo, santo e agradável a Deus. Não há nada mais precioso do que isso, irmãos. Uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e o Espírito de Deus habita em nós e nos tira da morte, nós somos transformados em sacerdotes. E nós oferecemos a Ele a nossa vida. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo o que nós possuímos, porque o Senhor abriu os nossos olhos e a gente consegue ver beleza nessa morte. Naturalmente, Isaías 53 descreve a morte de Cristo assim. Olhamos para Ele e não vimos beleza alguma. Nada que nos atraísse. Agora eu vejo beleza em não viver mais para mim mesmo. E não seguir mais o meu próprio coração. E não andar segundo os meus próprios pensamentos. Agora, essa pessoa é dirigida pelo Espírito. Ele é instruído e conduzido pelo gosto, pelo sabor do Espírito, pela disposição do coração. Ele não segue o gosto da carne, ele segue o gosto do Espírito. Ele não segue mais a disposição do coração, ele segue a disposição do Espírito. Ele distingue o bem e o mal. Ele sabe, irmãos, se aquilo leva à glória de Deus ou não. Ele julga o que é certo. Espontaneamente. Não é uma dedução particular, não. É uma dedução fundamentada na beleza que agora ele pode ver, que antes ele não via. Ele não conseguia contemplar a beleza de morrer para o pecado. Eu não vivo mais para mim mesmo. Pela beleza que agora eu posso ver. Interessante, lá em Lucas, no capítulo 12, verso 57, o Senhor Jesus vai falar com os fariseus dessa forma. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lucas, capítulo 12, verso 57. Ele diz assim,
no 56 ele continua dizendo: olha, hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e, entretanto não saber discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Porque vocês não julgam por vocês mesmos o que é justo. O Senhor vai culpá-los dizendo: por vocês mesmos vocês não podem julgar. Mas se o Espírito de Deus habitar em vós, nós poderemos julgar corretamente. Julgar o que é certo. Parece que o apóstolo aqui, irmãos, ele tem certeza de que a beleza espiritual está no fato de sabermos julgar. E é por isso que ele vai dizer que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Veja que coisa impressionante, essa beleza, a beleza daquilo que é racional. O que é racional? Agora eu consigo entender, agora eu consigo compreender. Por que que eu adoro a Deus dessa forma? Por que que não tem uma imagem de Cristo aqui? Por que eu não tenho uma cruz aqui? Por que que eu não tenho nada aqui? Por quê? Eu não preciso disso para ver beleza. Agora eu vejo a beleza que os meus olhos naturais não podem ver. Agora eu sou capaz de raciocinar. Eu consigo ver Deus nas suas obras, nas ações. E assim eu posso servi-lo corretamente. E ele chama isso de culto racional. Nós não somos capazes de adorar a Deus sem entender. Nós não somos capazes. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, ele diz mais ainda, ele diz: olha, ele diz aos discípulos, eles vão pegar vocês, arrastar até as praças e vão queimá-los. E tudo isso eles farão imaginando que estão cultuando a Deus. Mas eles farão isso porque não conhecem a Deus. Não há como adorar a Deus sem conhecer, e não há como conhecer sem que o Espírito venha abrir o nosso entendimento, sem que nós venhamos a nascer de novo, sem que a ressurreição e o poder da ressurreição nos alcance. E então nós podemos servi-lo. A criatura, ela pode então ser capaz de servir a Deus As criaturas brutas, irmãos, são capazes de servir os homens. Os irracionais servem os homens sem entendimento, mas o homem não serve a Deus sem razão, sem raciocínio e sem entendimento. Quando eles servem a Deus sem entendimento, eles adoram pedra, eles adoram madeira, eles adoram ídolos. Com entendimento, você oferece a Deus o seu corpo e morre no altar. E vê beleza nisso, que o mundo não conhece. Na segunda parte do texto de Romanos, no capítulo 12, por favor, abra sua Bíblia comigo ainda, irmãos. No verso 2, Paulo ainda continua falando o mesmo tema e diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há outra maneira mais gloriosa do que essa, irmãos. O Espírito faz isso de maneira graciosa. Ele ensina os santos aquilo que eles devem fazer. Mas ele ensina, deixa ele dizer isso, de maneira superior.
àquilo que aprendeu Balaão, Saul e Judas. Eles foram ensinados, mas nunca aprenderam. O Espírito nos ensina de modo que podemos aprender. O Espírito ilumina a nossa mente acerca daquilo que devemos fazer. Ele abre o nosso entendimento. A influência santificadora do Espírito de Deus, de modo claro, irmãos, vai retificar, vai transformar o sabor da alma. E é interessante Paulo dizer, com suas palavras, então, e não vos conformeis com este século, e haverá um processo de não conformidade, mas de renovação, de transformação. Você vai ser parecido com Cristo. Você que experimentou o poder da ressurreição e o Espírito que habita em ti, ele vai fazer você parecido com Cristo. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é santo, aquilo que é bom, e rejeito aquilo que é mal, aquilo que não é santo, aquilo que não procede de Deus. O espírito cristão, irmãos, busca ter prazer na glória de Deus. O espírito cristão, ele tem prazer na glória de Deus, aquilo que agrada a Deus, aquilo que agrada a Cristo, é aquilo que agrada ao seu coração. Paulo disse na carta aos Filipenses, pois todos buscam aquilo que é propriamente seu, não as coisas que estão em Cristo, porque cada um busca o que é propriamente seu, que é o contrário. Agora, nós que nascemos de novo, nós vamos buscar aquilo que agrada a Deus, e a palavra de Paulo é: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não vamos nos acomodar à estrutura desse mundo, nós não vamos nos acomodar aos valores desse mundo, nós não vamos nos adequar ao pensamento carnal dessa terra. Nós vamos sendo transformados pelo Espírito de Deus. Aquele gosto, quando Eudália não estava bem, aquela visão da praia foi consertada no outro dia. Essa visão só é consertada pelo Espírito de Deus. Agora, eu tenho um apetite e um desejo de servi-lo, que é contrário à natureza caída. Eu sou guiado pelo Espírito, não por minha carne mais, fazendo aquilo que de fato agrada ao Senhor. Interessante que Paulo diz, pela renovação da vossa mente, a mente é transformada. A minha visão de mundo, a perspectiva do mundo é transformada. Eu vejo beleza onde eu não conseguia ver beleza. Eu não consigo pensar diferente. Eu passo agora a julgar as coisas segundo esse padrão. E tudo isso é colocado como que numa forma de gerúndio, na nossa língua, como se fosse o nosso renovando, falando, fazendo, que a gente usa esses termos na nossa língua como particípio ou gerúndio, mas a ideia seria exatamente algo contínuo, é um processo, não é que
aconteceu a obra da redenção e a partir daí nós começamos a ser transformados dia após dia, onde nós vamos vendo e percebendo, quanto mais nós conhecemos da obra de Cristo, mais nós vamos morrendo para nós mesmos, e a forma de aprendermos a obedecer à lei de Deus é conhecendo o Evangelho de Cristo, sabendo o que Ele fez por nós. E essa renovação continuamente vai me fazer viver de modo inadequado desse mundo, a ponto de ouvir aquilo que foi dito dos homens de Deus no Antigo Testamento. O mundo não era digno deles. Eles não viviam segundo os padrões desse mundo. Os nossos anseios, os nossos desejos são santos. Como eu posso fazer isso, irmãos? Em que circunstância da minha vida eu posso fazer isso? Se eu nasci de novo. Se Cristo é a minha salvação. Será que quando nós tentamos agradar a Deus continuamente com a nossa vida e nós pensamos, por que eu não consigo, por que eu não vou adiante? Será que eu não fiz uma troca terrível nesse processo, como nós lemos de Paulo escrevendo aos Gálatas? Começaram pelo Espírito e estão terminando pela carne? Vocês começaram pelo Evangelho, agora querem terminar com a própria força? Não é à toa que 11 capítulos vão anteceder os últimos capítulos 11 ao 16 de Romanos, 12 ao 16 de Romanos, em que Paulo vai falar daquilo que devemos fazer. Não é à toa que 11 capítulos foram colocados aqui, exatamente para que eu saiba de onde vem a fonte da minha força para morrer a cada dia para mim mesmo. E a graça de renovar o meu pensamento, de não me adequar a esse mundo. O corpo e a mente, tudo isso entregue no altar do Senhor. A mente dos jovens que vão para a universidade e que querem ser capturados por conceitos humanistas que levam para longe do Senhor. Você que nasceu de novo, você não deve se submeter a pensamentos que levam para longe do Evangelho. Eu não me adequo a esse mundo, eu sou renovado, eu sou transformado, eu estou sendo transformado à imagem de Cristo. No meu trabalho eu tenho uma ética pecaminosa, mas eu não me adequo a essa ética, eu vivo segundo o padrão de Deus, a minha vida é transformada pelo Espírito. Os valores desse mundo não são os meus valores, a ética pecaminosa desse mundo não é a minha ética. Eu sou transformado e eu não poderei vencer isso, irmãos, se não nascer de novo. Eu não poderei fazer isso se não nascer de novo. John Stott escreve as seguintes palavras, e eu gostei de citá-lo, dizendo o seguinte: Paulo deixou claro, na exposição que ele fez da depravação humana, no capítulo 3, verso 13 em diante, e que essa pecaminosidade ela se revela através dos nossos corpos, ela se revela através da nossa língua, ela se revela através do engano, que se espalha como um veneno em nós, se revela através dos nossos lábios, que é cheio de amargura e de maldição,
se revela através dos nossos pés, que são velozes em derramar sangue, se revela através dos nossos olhos, que olha para longe de Deus. Contrariamente, os que ressuscitaram em Cristo Jesus se mostram mortos para as obras da carne. E nós oferecemos o nosso corpo agora como sacrifício vivo. A língua que enganava fala a verdade. Os pés que eram velozes para o mal buscam socorrer ao outro. Agora nós andamos em seus caminhos. Os nossos lábios falam somente a verdade, e eles amam espalhar o evangelho, não fofoca. A nossa língua trará cura. As nossas mãos levantarão aqueles que caíram. Os nossos ouvidos ouvirão. Os nossos braços abraçarão o solitário e o que não é amado. Os nossos ouvidos ouvirão a dor do angustiado. E o nosso olhar olhará humildemente e pacientemente a Deus, esperando o socorro do Senhor. Nós que morremos para Cristo, em Cristo, vivemos em Cristo e morremos para os nossos pecados. Viver a cada dia buscando fazer aquilo que de fato agrada a Deus em todas as áreas da nossa vida. Como você tem usado a sua boca? O que você tem falado? Ela revela o quê? Como você tem usado suas mãos? A maneira como você a usa revela o quê acerca de você? É através dos nossos corpos que nós vamos mostrar quem é o nosso Senhor, quem nós servimos. E nós aprenderemos a morrer a cada dia. Deixa eu dizer a você que está sem Cristo essa noite e que tenta destruir o pecado na sua carne com sua própria força. É impossível para você. É impossível a você. Você é chamado hoje a se arrepender dos seus pecados. Porque somente no poder do Evangelho de Cristo você será capaz de obedecer às ordens divinas. Quando Ele disser, depois de te tirar da morte, morra cada dia para você mesmo. No poder da obra dEle, você morrerá. E você, irmão em Cristo, que já ressuscitou em Cristo, que está em Jesus, que é servo do Senhor Jesus Cristo, nós devemos mostrar isso através do modo como nós usamos tudo que Deus nos deu. Tudo aquilo que pertence a Ele. Nada pertence a nós mesmos. Tudo pertence a Ele. Faça queimar no altar tudo que pertence a Deus. Morra cada dia para você mesmo e viva para o Senhor. Para você provar
a perfeita vontade de Deus. Sabe quando é perfeita? Quando não sobrar uma única dose da tua vontade e só a vontade dele prevalecer. Você vai provar a perfeita vontade dele. Faça morrer toda a tua vontade terrena e prove toda a vontade de Deus. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor em oração. Vamos à presença de Deus mais uma vez. Senhor Deus, a qualidade da vida que o Senhor requer de nós, a vida que agrada ao teu nome, é mudada radicalmente e é potencializada radicalmente por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso o Evangelho nos motiva, Senhor, e nos livra, e nos põe em liberdade para vivermos de modo agradável ao Senhor. Porque no Evangelho nós encontramos claramente a confiança em Cristo. Nós conseguimos provar, ó Deus, o fato de que o Espírito muda a nossa vida, muda a nossa mente. Antes nós éramos hostis ao Senhor, mas agora nós oferecemos a nossa vida ao Senhor como sacrifício. Perdoa, Senhor Deus, quando a vontade do nosso coração está acima da Tua vontade e por isso não provamos a perfeita vontade do Senhor. Porque ainda insiste em nós a vontade carnal e nós ansiamos então por aquele último e glorioso dia, quando não haverá mais conflito em nós e viveremos por toda a eternidade para Te agradar, Te servir, sem nunca pensarmos em nada para nós mesmos, senão para a Tua glória. Abençoa a Tua igreja, abençoa os jovens da Tua igreja. Ensina-os a cada dia a viver dessa forma, ó Deus. Ensina, ó Deus, cada crente, cada servo do Senhor na Tua igreja a morrer para si mesmo e oferecer o seu corpo como sacrifício ao Senhor. E assim nós seremos de fato transformados, renovados e mudados dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.